Oiê, sejam bem-vindos a essa live de hoje, a nossa terceira live, que está antecipando o webinário Verdadeira Vocação. Essas lives nós estamos trazendo temas muito importantes para você se conectar, para você se reconhecer e se conectar consigo mesmo, para que você possa identificar, reconhecer os seus talentos e exercer todo o seu poder pessoal, alinhado à força da sua essência, à força do seu sagrado. Oi! Aliado a. Oi, Jana, seja bem-vinda. Alinhado à força da sua essência, à força do seu sagrado, à força do que há de mais forte, do que vibra o seu coração. A ideia aqui é que nós somos a expressão de algo maior, nós somos a expressão de talentos, nós somos a expressão de uma... Eita, deixa eu só... Perdão, deixa eu apagar isso aqui pra gente não... Pronto. Só um minutinho. Pronto. Nós somos a expressão de talentos únicos. Nós somos únicos em expressão. E nós, quanto mais nós nos conectarmos com esses talentos e com essa expressão, com essa bússola do nosso coração, mais a gente flui na existência. Quanto mais a gente vai se reprogramando os nossos padrões internos, as nossas dificuldades, tudo aquilo que engatilha a nossa vida, tudo aquilo que vai travando o nosso caminho, mais a gente cresce em essência, a gente cresce em aprendizado e a gente consegue contribuir com o que nós temos de melhor, com o que nós nascemos para fazer. Isso é maravilhoso quando a gente vai se conectando com essa consciência, quando a gente vai se permitindo ser quem a gente é. Eu sou muito apaixonada por esse tema, acho que dá para perceber. E queria muito, assim, conectar todas as pessoas, porque é maravilhoso quando a gente começa a sentir e a vibrar, a manifestar tudo que a gente é. É muito, muito maravilhoso esse caminho, é um caminho de muita realização. Então, hoje eu trouxe vários conteúdos para vocês, eu trouxe várias coisas interessantes, um conteúdo diferente do que a gente está tratando até agora, que vai complementar todo esse conteúdo que a gente tratou até aqui. Então, o tema de hoje, olha que tema maravilhoso. Como se tornar autoconfiante e imparável. Quem é essa pessoa autoconfiante e imparável? Quem não quer fazer isso? Quem não quer ser isso tudo? Qual que é o maior desejo do nosso coração? O maior desejo do nosso coração é se realizar, é ser feliz, é manifestar tudo o que está em nós e que muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem sabe. Então é fazer essas curas e realizar. Aí eu tenho falado sobre isso aqui nas outras lives, crescimento e contribuição. São dois pontos muito importantes que são necessidades do espírito, são necessidades da nossa alma crescer e contribuir. Então a gente cresce nesse movimento, quando a gente vai aprendendo, nós nos permitimos aprender e nós contribuímos exercendo o nosso poder pessoal, exercendo os nossos talentos, exercendo aquilo que nós viemos fazer, o nosso Dharma, que é o nosso fluxo na existência. Isso é lindo demais, não é? E para contribuir, para se expressar, para se tornar essa pessoa autoconfiante e imparável, essa pessoa que não para diante dos desafios da vida. A vida nos coloca vários desafios e não parar diante dos desafios da vida, fazer até dar certo. O que faz esse movimento que conecta essa energia de fazer até dar certo, de fazer até que a gente veja realizado? O que conecta essa energia? Bom, primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, essa conexão interna com os seus próprios talentos, com quem você é, se identificar e se reconhecer. É muito comum, aí é até um ponto de reflexão para todos nós, é muito comum nós acharmos que os nossos talentos não são especiais. Oi, Lê, seja bem-vinda, amada, seja bem-vinda aqui de novo, a Letícia. É muito comum a gente achar que os nossos talentos não são especiais.
ou a gente não identificar os nossos talentos como talentos. Nós não identificarmos aquilo que a gente faz de melhor como uma possibilidade nossa, como uma expressão mais genuína do que nós somos. Isso é muito comum. Isso faz a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente é inferior, né? São várias sensações que eu anotei, eu queria colocar aqui para vocês. Se eu ficar tentando me guiar por ali, não vou conseguir falar com vocês direito. Mas são várias sensações que a gente tem quando a gente não consegue perceber os nossos talentos. Sensação de inferioridade, sensação de não ser capaz, sensação de angústia, de estar preso em si mesmo, de não ter valor e não ter confiança. A nossa autoconfiança, ela se perde, ela se acaba quando a gente não reconhece os nossos próprios talentos, quando a gente não reconhece aquilo que a gente faz de bom. E todas as pessoas têm talentos e têm algo que fazem de bom. Tem algo que é muito especial e que é só você que consegue fazer. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Tem algo que só você consegue fazer, que é específico da sua expressão. Pode ter várias pessoas que pintam, mas vai ter uma expressão de pintura, uma expressão artística que é só sua. Vai ter várias pessoas que escrevem, mas vai ter uma expressão de escrita que é só sua. Tem várias pessoas que cantam, tem várias pessoas que dançam. E tem a expressão daquilo que é você. E a gente flui, a gente floresce exatamente quando a gente se permite ser quem a gente é. A gente se permite florescer e ser capaz de manifestar tudo isso. Então, o talento, o que é um talento? É algo que você já veio com aquilo. Você já tem aquilo de algo natural. Você já faz aquilo de naturalmente. Não é uma habilidade que você desenvolve. O talento, ele melhora a partir do momento que você vai adquirindo algumas habilidades. Ele vai melhorando, você vai expressando melhor aquele talento. E a gente tem a vocação, que é o que eu queria trabalhar aqui com vocês, né? A vocação, ela é o talento a serviço. Ela é o talento a serviço que ele pode se tornar uma missão, que é quando você usa todos esses talentos e a sua vocação da forma mais altruísta possível. É o seu direcionamento, seu sentido de vida. Então, quando a gente consegue alinhar tudo isso e expressar tudo isso, a vida flui com mais facilidade. É uma pedra preciosa, é como se nós todos tivéssemos uma pedra preciosa dentro de nós e muitas vezes nós embrulhamos essa pedra preciosa num papel sujo e guardamos num cantinho e muitas vezes achamos até que essas pedras preciosas, elas são empecilhos na nossa existência. Não conseguimos perceber, olhar com esse prisma de que aquilo é extremamente precioso e que é exatamente ser quem a gente é. Exercer aquele talento, caminhar naquela direção. E exercer esses talentos vai depender muito de você, o caminho que você vai exercer esses talentos. Os talentos, eles não são necessariamente uma profissão. Eles são um direcionamento, eles são um caminho para você seguir. E você pode, aí no seu papel de co-criador da realidade, no seu papel de Deus aqui também, de Deus criador, você vai criar atividades para você expressar esses talentos. E aí você vai se encaixando, se adequando, criando mesmo, se encaixar, acho que não é a palavra, essa palavra é muito dura, né? Mas você vai conseguindo manifestar os seus talentos a partir do que é melhor para você, desse caminho existencial. Desculpa, tá me ligando aqui. Falar um pouco aqui agora do que impede a gente de perceber tudo isso. As máscaras que nós vamos criando ao longo da existência que nos impedem de perceber o exercício desses talentos. Algumas pessoas vão chamar de capas. Eu trouxe muito aqui o conteúdo da Maura Giabonese, ela é maravilhosa, uma psicóloga espiritualista, maravilhosa ela. E ela vai falar de capas que a gente vai criando que não permitem, que escondem a expressão dos nossos talentos. Aí a gente volta naquele exercício lá da criança interior que a gente fez na live passada
E lá a gente pode perceber, tem um depoimento lindo da Sabrina lá no grupo, e ela vai falar dessa percepção das pessoas que... dessa percepção de quando ela era criança, das coisas que ela gostava, das coisas que ela fazia com naturalidade. A gente percebe muito isso. Eu falei várias coisas isso ontem, de coisas de expressão dos nossos talentos que flui com facilidade na infância. E aí depois, na idade, à medida que a gente vai crescendo, que vai acreditando em determinadas situações, vai passando por determinadas situações emocionais, a gente vai aprendendo a abafar os nossos talentos. A gente vai aprendendo a criar capas de proteção, porque nós entendemos que são situações perigosas, medos que a gente tem de exercer aquilo, às vezes até um simples... uma situação que você exerceu o seu talento que não foi legal, que você houve uma reprimenda externa, aquilo pode fazer você encolher os seus talentos, pode fazer você não expressá-los mais. Mas o que a gente quer colocar aqui para vocês? Que a mudança, ela requer, né, esse processo de mudança, ele requer você confrontar essas situações que te fizeram sentir dessa forma. E que quem sente dor, gente, as capas, quem sente dor é o nosso ego, é o nosso eu inferior. A nossa essência, ela é indolor e ela não sente. Oi! Ai, gente, meu pai entrou aqui, coisa mais linda. Oi, pai, seja bem-vindo. Então, a nossa essência, ela não sente essa dor. Então, tudo é um caminho de encontro à nossa essência. Ter a coragem, que eu estava falando ontem, ter a coragem de caminhar aí no caminho da sua essência e se expressar como você é. E aí a gente precisa realmente ter coragem, ter fé. Então, o primeiro ponto para se tornar imparável é exercício dessa fé, dessa coragem de ser quem você é. É colocar valor no que você é. É começar a perceber as coisas que você faz de bom. As coisas que só você sabe fazer. E aí tem vários exercícios que a gente trabalha na mentoria. Tem outros exercícios que eu já passei aqui. É porque não dá tempo de eu fazê-los todos aqui. Oi, Irene, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Gente, hoje eu vou ter um convidado muito especial aqui, viu? Que acabei de falar com ele, eu falei com ele aqui antes da live e ele vai entrar aqui conosco. Esse é um convidado muito especial que trabalha com o poder do agora. É fantástico essa ideia de que agir no agora é um dos pontos aqui que eu vou trabalhar para se tornar imparável. Essa palavra é linda, né? Se tornar imparável. Então, é necessário a gente fazer esse confrontamento interno, é necessário a gente mergulhar naquilo que está travando, que está nos travando. Boa noite, Irene, seja bem-vinda, meu amor. Irene, lá de Portugal, um dia eu quero te conhecer em Portugal, hein, Irene? Quero te conhecer pessoalmente. A gente já tem várias trocas aqui, Irene, maravilhosa. Então... as capas, né? As capas que nos cobrem, que nos encobrem da percepção dos nossos talentos. Primeiro é a vitimização. Vitimização. É muito comum também, quando a gente vai atendendo as pessoas, né? A gente faz os atendimentos, é muito comum perceber esse padrão de vitimização. Eu já percebi ele também em mim, já curei muito disso, de vitimização. A vitimização, ela é a ideia de que eu não posso, eu não sou capaz. Isso acontece porque você se coloca numa posição, primeiro, né, se colocar numa posição de coitadinho, mas é também entregar o seu poder pessoal, como se você não tivesse capacidade de fazer alguma coisa. E aí você acaba, quem tá no padrão da vitimização, ele acaba manipulando as pessoas ao seu redor ou as situações para serem da forma como ele gostaria que fosse. E quando ele não se satisfaz com a situação, ele se vitimiza ainda mais. Então, isso acontece, gente, por coisas da nossa infância, coisas que aconteceram na nossa infância e que o nosso subconsciente entendeu que a gente não era capaz de realizar determinadas coisas. Então, fica esse padrão da vitimização. Aí, estudos mais profundos, a gente mergulha nesses padrões. São padrões que estão no nosso subconsciente, que muitas vezes a gente não consegue perceber com facilidade. Por isso a importância de ter alguém mediando esse processo, de ter alguém fazendo e ajudando você a entrar mais em você mesmo. E aí, o que você precisa de ter coragem
para seguir esse processo. Tem várias técnicas que elas trabalham nos padrões negativos sem se aprofundar tanto. Eu já fiz elas também, tá, gente? Melhorei muito. Mas, assim, as grandes destraves na minha vida foi quando eu tive essa coragem de olhar para o que estava me incomodando de verdade. E, recentemente, eu tive várias curas com as técnicas que eu aplico hoje, com as técnicas que eu estou aplicando hoje. Então, só assim, em termos de teoria, para a gente avançar um pouco, o que eu posso fazer para sair da vitimização? O que eu posso fazer para... Ai, gente, eu ia falar aqui, eu vi alguém curtindo aqui. Se vocês querem compartilhar esse conteúdo é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que pode auxiliar muitas pessoas. Eu levei 20 anos estudando isso e só agora que eu tô tendo a coragem de falar isso publicamente, eu tô com vontade de gritar isso pro mundo. Eu vejo assim, ó, um palco com milhares de pessoas me assistindo, porque eu sei o tanto que isso transforma, eu sei o tanto que isso é maravilhoso na vida das pessoas, eu sei, assim, o que é se sentir uma vítima, o que é se sentir que não consegue fazer nada, não se sentir capaz, e se sentir capaz de realizar, se fazer as pazes com a sua história de vida, fazer as pazes com os seus talentos e colocar isso para o mundo. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Então, quem puder curtir, compartilhar, é a primeira vez que eu estou colocando isso nas lives, eu via muitas pessoas fazendo isso, isso é realmente, às vezes você manda para uma pessoa que você nem imaginava que ela ia gostar, e aquilo transforma a vida da pessoa. Ontem eu tive um depoimento desse aqui da Irene, de uma colega dela que ela enviou, e a colega dela, a Irene depois pode contar aí no chat, a colega dela transformou uma situação de trabalho que ela estava emperrada ali, que ela não estava fazendo, e ela depois da live, ela mandou uma mensagem agradecendo que ela teve a coragem de ir lá e fazer o que tinha que ser feito. Olha que lindo isso. Isso sem curso, sem mentoria, sem nada, só com esse conteúdo gratuito aqui. Então, às vezes, o que as pessoas precisam é só de uma pequena virada de chave para poder mudar a vida delas. Então, se você puder ser esse canal, esse mediador, faça isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a vitimização. O que a gente faz para sair da vitimização? Pequenas ações, né? Fazer pequenas tarefas e finalizar. É muito importante você finalizar as tarefas que você começa. Você estabelecer uma meta e concluir. Se você sabe que não vai concluir, é melhor nem estabelecer aquilo como meta. Coloca aquilo como possibilidade, como algo que você pretende fazer. Mas quando você decide fazer alguma coisa, faça até o fim, porque isso vai te gerando a sensação de confiança. A gente é um resgate, ao mesmo tempo, às vezes a gente levou um tempo construindo uma situação de insegurança e de desconforto, e a gente leva também um tempo para desconstruir isso. Tem um tempo para desconstruir isso. Então, comece a fazer, se colocar pequenos desafios. O meu convidado vai falar sobre isso hoje, sobre essa coisa de se colocar desafios e cumprir desafios. Se desafiar. Comece a falar, mantrar isso. Eu posso, eu consigo. Eu realizo cada situação que se apresentar. É exatamente isso que eu estou fazendo na minha vida. Isso funciona lindamente quando você sabe a direção que você quer ir. É o primeiro passo. Eu já coloquei nas outras lives. Amanhã eu vou fazer um geral sobre isso. Mas quando você sabe, vá até o fim. Até você realizar. E também tem um mantra que é eu me perdoo. Olha que lindo. Eu me perdoo por não ter conseguido em determinado momento. Mas eu sei que agora eu posso. Por quê, gente? Porque a ideia de que não é capaz, ela vai gerar uma autopunição, uma culpa por não dar conta do que você acha que é preciso você fazer. Isso vai gerar uma sensação de não merecimento. Eu falei isso na primeira live. Essa sensação de não merecimento, ela trava a sua vida enormemente. Não só trava, como cria situações ruins para a sua vida. E nós temos muito esse padrão de forma subconsciente. Todo mundo que está em algum nível de vitimização vai criar esse padrão, vai ter a tendência a criar esse padrão, tá? Então, é uma escala, né? Eu não posso, eu não consigo. Aí, se eu não consigo, é porque eu não sou capaz, eu não sou bom o bastante. Eu não sou bom o bastante, eu não mereço tal coisa, eu não mereço avançar. Então, a gente vai criando situações ruins para nossa vida. Olha lá, ela tá contando ali, ó. Minha amiga desbloqueou uma situação de realização de conclusão de um curso de yoga que estava travado. Depois dela assistir a live. Não sei se foi a primeira ou se foi a segunda. Então, olha pra você ver a importância disso. A importância, e quem tá aqui sente, né? A gente vai sentindo esses chamados.
E aí também vou falar disso. Para se tornar autoconfiante e imparável, você tem que começar a escutar esses chamados do seu coração. Começar a dar bola para si mesma. Olha que lindo! Dar bola para si mesmo. Dar bola para sua divindade, para sua essência, para sua intuição, tá? Esse é outro ponto que a gente vai falar aqui. Então, muito importante se colocar desafios. A gente poderia fazer a live todinha só sobre isso, né? Só sobre se colocar desafios. Mas como eu me propus a falar sobre tudo, eu vou falar aqui pra vocês, vou dar muito conteúdo aqui hoje, viu, gente? Hoje eu tô inspirada aqui, tem bastante conteúdo. E depois vocês reassistam a live e aí desfrute desse conteúdo. Mas uma segunda capa que nós colocamos ao longo da nossa existência, né? Depois a gente vai passando da infância, vai crescendo, idade adulta, a gente vai colocando, a outra capa é a capa do apego. O que é o apego? É a pessoa que vive no passado, né? O apego é a pessoa que vive no passado. Então, o excesso de passado, ele vai ter um sentimento de culpa vinculado. A culpa pelas coisas que você não conseguiu fazer, ou pelas coisas que você achava que tinha que fazer e não fez, ou pelas coisas que você fez de uma forma como você achava que não deveria ser feito. E aí você precisa de soltar esse velho, precisa de soltar esse passado, precisa de soltar esses padrões. Ele tem a ver com experiências de abandono, experiências que você se sentiu frágil, com experiências de carência afetiva durante a infância. Você vai gerar esse núcleo de apego aí, tá? É que eu fiz uma colinha aqui, tá, gente? Pra eu não me perder em nada. Professora, né? Mania de professora. Deixa eu ver a Irene aqui. Ela se sentiu a força necessária e colocou-se no lugar de ir pra lá e pegar aquilo que lhe pertence, só que ela pensava que não era capaz. Exatamente. Não sou capaz, não sou bom bastante. Aí a gente fica no padrão da vítima. A gente abre mão do nosso poder pessoal. Olha que forte isso. A gente abre mão do nosso poder pessoal. Oi, Acauê, seja bem-vindo, querido. Ai, gente, já vou dar um spoiler aqui. O Acauê é meu convidado de hoje, maravilhoso. O Acauê fala especialista no poder do agora, em várias outras técnicas também, mas ele fala, acho que a grande especialidade dele hoje, ele trabalha com isso, com o poder do agora. Jazinho, eu vou chamar o Acauê aqui para falar sobre isso para vocês, para dar esse depoimento aqui para vocês e falar também como mentor e como pessoa que vive isso. Jazinho, eu te chamo, tá, Acauê? Renata maravilhosa, bem-vinda, adoro esse povo, Renata da Itália, a Irene de Portugal, adoro, gente, essa perspectiva internacional, amo. Então vamos lá, para sair do apego, dá roupas e objetos que você não usa mais, né? A gente trabalha isso também. O desapego, tirar as coisas que você não usa, que não servem mais para você. Passar alguns dias sozinho, sem recorrer a pessoas eleitas do seu apego. Soltar as pessoas que você tem esse apego, né? E fazer um mantra. Olha que mantra lindo esse aqui. Eu tenho a força e a segurança para enfrentar qualquer situação, independente do que eu tenho. A força da vida reside em mim. Reside em mim. Olha que delícia isso, né? Maravilhoso quando a gente vai conseguindo internalizar isso. Outra capa... Jazinho te chama, Cauê, se você... Mas deixa eu só terminar esse conteúdo, eu te chamo. Mais uma capa que a gente usa, né? É o medo do futuro. Isso é muito comum aqui entre nós, terapeutas, entre os coaches, entre as pessoas que estão nessa fase de querer colocar o seu servir no mundo. É o que eu vivo também. A gente traz muito esse aspecto do medo do futuro, ele aparece muito. É a pessoa que vive na perspectiva do que vai acontecer no futuro. Ela desfoca-se totalmente do momento presente. Que é exatamente o que eu queria que o Cauê falasse aqui. A pessoa que tem medo do futuro, ou a pessoa que tem apego, o apego ele vai ficar no passado. E o medo do futuro ele vai ficar no excesso de futuro, na ansiedade, no medo do que pode acontecer. Então isso gera muito estresse e ansiedade. Ontem a Letícia que falou sobre... a ansiedade, que ela está muito na ansiedade, é estar muito no futuro. Estar muito no futuro que você gostaria que acontecesse ou no medo do que pode acontecer lá no futuro. E aí tem a ver com sentimento em lidar com situações que você elege como perigosas ou como instáveis. Eu ouvi isso muito na minha casa, isso é perigoso. Eu até brinco, né? Eu brinco lá com a minha mãe e falo assim, mãe, cuidado que isso é perigoso. Tem muito a ver com isso, com esse medo do que pode acontecer, tá? Então, são situações, isso advém de situações que ocorreram no passado e que realmente foram perigosas, que realmente
passou por situações instáveis no passado e que hoje é preciso se precaver. Então, se liberar aí desse medo do futuro também é muito importante. E aqui é uma situação que eu faço, um exercício que eu faço sempre comigo. A gente pega aquilo que a gente tem muito medo e coloca no presente. E aí pergunta se aquilo se encaixa, se faz sentido, ou se é só um devaneio nosso. A gente vai perceber que muitas coisas são criação da nossa mente. São a nossa mente tentando nos proteger do que a gente acha perigoso. E aí vem o mantra, eu confio na vida, eu confio em mim, está tudo bem, eu vivo o momento presente. Olha que lindo, né? Eu vivo o momento presente. É só no presente que as coisas acontecem. É só no presente que as coisas acontecem. Meu amigo Acauê vai falar isso aqui pra vocês. E tem o superpoder. É a pessoa que se sente superpoder, né? Então, normalmente, essa pessoa se sente onipotente. Eu também conheço pessoas assim, eu acho que vocês conhecem. Eu não tinha esse perfil, eu não tenho esse perfil, tá? Mas tem muita gente que tem. Que ela é capaz de fazer tudo, ela é capaz de fazer qualquer coisa. A realização é o nome dela. Ela realiza muito, mas ela também se sobrecarrega muito. E por que ela faz isso? É uma situação no passado que ela se sentiu inferiorizada e diminuída, e para compensar esse sentimento, ela usa essa capa do superpoder. Então ela realiza tudo, ela é capaz de realizar tudo. Então, um exercício para a pessoa, assim, começar a delegar, permitindo que o outro faça, confiar no jeito do outro, confiar no jeito dele. E tem a ver com o mantra, né? Esse mantra é lindo. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Esse mantra para você liberar essa capa do superpoder. E quem tem essa capa do superpoder, ele tem... Deixa eu ver se tá na... Ah, não, perdão. Aí vem a capa do controlador, que é maravilhosa essa. Que é quando a sua segurança interna, a sua insegurança interna, ela é tão grande que você começa a desconfiar de todo mundo, porque na verdade você desconfia de você mesmo, você não tem confiança em você mesmo. Então você também não confia nas outras pessoas. E aí você quer controlar tudo, você passa a querer controlar tudo, todas as variáveis. Então você passa uma imagem de não confiar no outro, mas na verdade você não confia em si mesmo. Você não confia em si mesmo. Tem a ver com a pessoa que se sentiu desprotegida no passado, que se sentiu impotente, que se sentiu sem recurso interno para lidar com alguma situação, tá? A frase é: se eu não faço, ninguém fará. A frase do controlador, tá? Então esteja atento ao que você quer e o que você pode fazer e libere as outras pessoas. Ocupe-se das suas próprias escolhas. E aí vem o mantra: eu confio na minha capacidade e eu posso me liberar e liberar o outro para que faça o seu melhor, tá? E eu já expliquei como acontece a criação dessas capas na infância. Antes de eu chamar o Acauê aqui, eu queria colocar algo muito importante que vai nos impedir de caminhar na vida. É a gente focar no problema, a gente priorizar. A Maura de Albanese, ela vai falar da santificação do problema. Então, a gente acha que resolver aquele problema vai fazer a gente crescer. Se a gente alavancar o nosso problema, vai fazer a gente crescer. Por mais que a gente venha sofrer, nós continuamos a não crescer quando a gente foca no problema. E o problema se torna maior, a santificação do problema. O problema vira maior, fica maior que o seu poder pessoal. Então, quando você foca na solução, você foca na sua capacidade de resolver o problema e começa a entender o porquê que aquele problema está na sua vida, aí você começa a caminhar nessa direção de ser imparável. É o que eu contei na live anterior. Quando eu me sinto, né? Quando hoje eu tenho qualquer desafio, eu troquei a palavra dificuldade por desafio. Porque quando eu tenho um desafio, eu posso superar ele. E todos os desafios que aparecem na minha vida hoje, eu entendo que aquilo é uma oportunidade de crescimento para mim. Porque eu resolvi entender, né? Eu passei a entender que eu preciso de usar o meu poder pessoal para resolver aquele desafio. E quando está criando muito engatilhamento, quando as coisas estão começando a ficar muito pesadas, difíceis, eu começo a entender no meu emocional quais são os padrões em mim, qual é a vibração em mim que está gerando aquele engatilhamento. E isso nos torna imparáveis.
Então, são várias coisas. Quando você se identifica, se percebe, acolhe os seus talentos e usa o seu poder pessoal para exercer, para ir na direção do que você quer, é um primeiro passo. Depois, essa reprogramação interna desses padrões, desses desafios que você tem, é ir limpando essas capas e os padrões emocionais que te impedem. E essa mentalidade de que você foi feito para crescer, você foi feito para contribuir. Essas são as necessidades do seu espírito, da sua alma. Então você vai começar a entender tudo que aparece na sua vida. A vida é uma grande amiga, ela é uma grande escola, ela trabalha para que a gente cresça. Então você começa a entender os desafios da vida, todas as questões da vida como uma oportunidade de crescimento. Isso é uma mentalidade, tá, pessoal? Isso é uma mentalidade, isso é maravilhoso. A gente vai trabalhar isso o tempo todo na mentoria. Essa compreensão de que nós sempre podemos caminhar a mais. Mas assim, tudo isso conectado com uma energia, com a sua essência. Porque quando você tenta cocriar, quando você tem os níveis da cocriação, a gente tem um primeiro nível, que é o nível do controle, o nível que a gente cria, a gente cocria, a gente não cocria ainda, a gente cria a nossa realidade, e muito baseado ainda no ego, muito baseado no que é necessidade do nosso ego. Então a gente pode chegar a ter muito sucesso, mas tem também outras questões. Aquele sucesso você pode ganhar e perder, você pode ter problemas de relacionamento, tem várias questões ali. E chega um outro nível que você começa a entrar em contato com a sua inteligência superior, com a inteligência que te alimenta. Você usa o seu coração como bússola. E a partir do momento que você usa o seu coração como bússola, você vai direcionar a sua ação para aquilo que está ligado à sua essência. E aí você começa a co-criar, você começa a entrar em fase com esse universo, com essa energia superior que te alimenta, que é a bússola do seu coração. Então, outro ponto que eu queria colocar aqui para vocês, antes de o Cauê entrar, é essa questão da conexão. Isso é fundamental, fundamental. Eu tenho falado aqui para vocês desde o início, se conectem com vocês mesmos, entendam, né? Comece a entender seus padrões emocionais, entender o que você gosta, o que você pensa, quem é você, e depois se conectar com essa divindade, se conectar com o seu coração. O coração é magnético e o coração é que faz acessar essa mentalidade divina, essa consciência superior. É pelo coração que a gente sente. Então, é se permitir sentir, se permitir ampliar essa percepção de quem é você. Isso é fundamental para você ser imparável, para você ser autoconfiante, para você realizar, se sentir feliz, realizado, sereno, exercer o seu poder pessoal em fase com o divino, em fase com o seu coração. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu chamar o Acauê, né, que ele já tá aqui esperando. Deixa eu chamar ele aqui, ele é maravilhoso, vocês vão gostar muito dele. Quem não conhece, né, que eu acho que a maioria aqui já conhece o Acauê. Ai, você pede aí pra entrar, Acauê, que aí eu coloco você aqui. Enquanto o Acauê vai entrando aqui, eu vou falar aqui também 3 atitudes mentais pra gente se tornar essa pessoa imparável, pra gente descobrir o nosso talento e se conectar com ele. É estar no aqui e agora, o Acauê vai falar sobre isso agora. Se você puder chamar aí, Acauê, que eu não sei ainda fazer isso, assim. Ah, tá aqui, pronto. Peraí. Tá entrando aí, tá entrando. Então, só para complementar enquanto a Acauê entra, estar no aqui e agora, ver o que você tem de bom agora. Oi, Cheguei. querido, seja bem-vindo. Ai, que delícia, gente. Tudo bom, Acauê? Tudo bem e você, Lívia? Tudo jóia, tudo muito bem, graças a Deus. Tudo maravilha. Eu não consegui acompanhar Maravilha. desde o começo, porque eu estava resolvendo um probleminha aqui, mas tudo Sem certo. problema. Sem problema. Então, eu tava aqui falando, ó, Cauê, você gostaria que você se apresentasse, mas eu estava falando desses 3 pontos que são fundamentais, que é estar no aqui e agora, para você se tornar autoconfiante e imparável. Estar no aqui e agora, confiar em si, ter a certeza absoluta dos seus talentos, a certeza absoluta do que você é bom, confiança, né? Aquele padrão que eu trabalhei na primeira live, que eu não sou boa o bastante, é você sentir confiança para fazer o que você quiser. Reconhecer e valorizar o que você é e se conectar consigo mesmo. E aí vou deixar o Acauê falar um pouquinho aí sobre isso, né? Acauê se apresenta aí para o pessoal e fala um pouquinho, que o Acauê tem muita contribuição nesse sentido.
Bom, primeiramente, faça uma excelente noite. É muito bom ter aqui com a Lívia, né? Estar aqui com a Lívia, ter recebido esse convite aqui. Então, Lívia, obrigado pelo convite. É, eu costumo me apresentar de uma forma diferente, né? O pessoal geralmente fala... Tem um bordão que se tornou uma coisa natural do desenvolvimento humano, que é eu estou, né? Eu já não sou mais. Eu estou terapeuta, eu estou coach. Mas uma coisa que, assim, isso me chama desde a minha pré-adolescência, né? Eu senti um chamado poderoso. E eu acredito que fortemente a gente precisa saber quem é a gente de fato, né? Quem nós somos de fato. E essa é a verdadeira caminhada, né? Eu acredito que todo mundo que trabalha com desenvolvimento humano é justamente para transbordar e para que o pessoal entenda, né? Quem eles são, quem cada ser humano de fato é. E aí eu costumo falar o seguinte, né? Que eu sou treinador comportamental, porque de fato eu sou, mas não pela profissão, não pelo diploma, né? Não por ter um certificado ou pendurar na parede, inclusive esse aqui está no chão. Eu não ligo muito para certificado, mas eu costumo falar que eu sou treinador porque a minha profissão, por exemplo, como treinador comportamental, é justamente me aprimorar para poder transbordar para outras pessoas. Então, eu costumo falar que eu sou treinador e eu sou energia, frequência, vibração, prosperidade, abundância e over-delivery. O pessoal que está na mentoria sabe como é que me apresento, né? Sabe como funciona dessa forma. Então, eu gosto de me apresentar dessa forma como treinador. Eu sou treinador porque eu me treino todo santo dia, que é a minha especialidade, que é o poder do agora. Que foi como eu me tornei imparável. Como é que é saber isso, né? Qual é o caminho de se tornar imparável? Existe um caminho gigantesco no desenvolvimento humano que nada mais é do que você saber quem você é. Quando você sabe quem você é e também o que é que você veio fazer aqui, você se torna uma pessoa imparável. Porque você sabe, você tem clareza daquilo que você está fazendo, você tem clareza de quem você é e você se torna uma pessoa imparável. E eu costumo falar que no começo da minha trajetória aqui, os 99% das minhas amizades se distanciaram de mim. E lá no começo foi difícil, né? Porque eu sempre fui um cara comunicador, aglutinador, sempre queria os meus amigos, né, próximo. Então eu era o cara da muvuca, da galera, da multidão ali, e sempre com essa energia, sempre com essa alegria, né, transbordando isso. Então eu sempre gostei de pessoas ao meu redor ali. E quando eu vim para o desenvolvimento humano, eu falei assim, não, existe alguma coisa muito mais poderosa e que eu sei que aqui está o meu caminho. Eu não sabia o que de fato era, mas eu sabia que aqui eu ia trilhar o meu caminho. E quando você tem clareza de fato, né, que a gente sempre fala sobre clareza e enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar neste momento, eu tinha uma leve clareza, mas essa leve clareza me impulsionava para frente, não importava quais eram os amigos que eu tinha, se eles me apoiavam ou não. E a maioria não me apoiou, de fato. E lá no passado eu fiquei meio chateado. Do tipo, nossa, os meus amigos estão aqui comigo, eles, né, se frequentavam minha casa, a gente se via constantemente. E, poxa, como é que eles não estão entendendo a minha evolução, né? Eu queria cobrar isso deles, eu não tinha esse entendimento. E hoje eu entendi que está tudo certo, a gente vai seguir um caminho e pessoas vão se distanciar. Eu falo essa palavra porque é a minha especialidade, o poder do agora, que é prestar atenção em cada palavra. Eu digo distanciar, eu não digo desconectar. Porque você nunca, isso eu estou falando espiritualmente, você nunca desconecta de uma pessoa. Você pode não conectar com uma pessoa, porque não tem como a gente conhecer todo mundo, obviamente, mas quando você conhece, quando você começa a conversar com a pessoa e você começa a ter um diálogo com ela, automaticamente você se conecta. Uma alma se conecta com outra. Você pode não gostar daquela pessoa, mas você se conectou. Então, eu não desconectei dos meus amigos. A gente simplesmente distanciou, porque eu comecei a seguir um caminho que poucas pessoas seguem,
Tá aí, o desenvolvimento humano. Quantas pessoas estão vendo uma live hoje de desenvolvimento humano? É raro isso acontecer. E só acontece Uhum. quando a pessoa está num nível de reconhecimento ali grandioso. Com 50, 100 mil seguidores no Instagram, meio milhão, 1 milhão de seguidores no Instagram. E mesmo assim, por exemplo, o Thiago Nigro, né? O Thiago Nigro, que é o gigante, né, da Bolsa de Valores, é o gigante da prosperidade financeira. Então é muito melhor para as pessoas seguirem um conteúdo de alguém que fala sobre dinheiro do que alguém que fala sobre autoconhecimento. E o Uhum. mais doido é que quanto mais você se conhece, mais você busca o autoconhecimento, busca se aprimorar, o dinheiro é consequência do seu trabalho. Não importa Mas aquilo você que faz você faz. dinheiro. Exatamente, mais você faz dinheiro. Porque a ideia aqui, oi pessoal, tudo bem? A ideia aqui é justamente essa, não é sobre o dinheiro. A gente está aqui não é sobre o dinheiro, é sobre ser ferramenta de transformação. Então, Uhum. quando você fala, né, sobre ser imparável, é um bordão que eu absorvi para mim há pouco tempo, há 1 ano e meio mais ou menos, há 2 anos. Não tem muito tempo isso. Por quê? Porque a gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa buscar esse autoconhecimento, buscar se desenvolver pessoalmente, para justamente extrair as coisas internas que bloqueiam a gente, tirar do caminho para que nos tornemos imparáveis todo santo dia. Uhum. Uhum. Então, Exatamente. é algo que eu levo como um mantra todo santo dia. Se lá atrás não me pararam e lá atrás eu estava com bloqueios gigantescos e eu falei assim, não, é para cá que eu vou remar porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que o desenvolvimento humano vai ser bom para mim. Porque quando eu entrei, eu falei assim, cara, tem alguma coisa de muito diferente nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano. Tem alguma coisa muito profunda que é algo que é inexplicável. Eu que já estou há 3 anos e meio, eu não consigo explicar muita coisa. Então imagina lá no Uhum. começo. Eu falei assim, ninguém vai me parar. E agora eu costumo falar isso, né? Eu falei, agora que eu sei quem eu sou e aonde é que eu quero chegar, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, agora que ninguém me para mesmo. Uhum. Uhum. Olha, eu nem cheguei ainda nessa fase, o Acauê já falou aí de missão e de propósito. Eu estou falando aqui, Acauê, ainda só de talento, só para você ter uma ideia de como isso é profundo, de como isso é transformador. Eu contei nas outras lives aqui, a maior parte, tinha talentos meus, que eu apresentava desde pequena. Eu estudo autoconhecimento já há bastante tempo, só que é o nível de consciência que a gente vai atingindo. A gente vai. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer, gente. Isso é maravilhoso. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Agora era o momento que eu atingi uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual também, para lidar com questões internas e questões energéticas que eu não tinha antigamente. Foi um processo de amadurecimento. Então, durante esse processo, eu fui angariando conhecimentos e fui percebendo, fui potencializando a minha capacidade, o meu conhecimento e a minha capacidade de confiar em mim mesma. Isso mudou toda a minha vida. Mas quando foi o meu momento, a minha virada de chave, que eu falei, agora ninguém me para mais. Quando eu tive essa clareza. Quando eu tive essa clareza. Para mim, isso foi fundamental. Quando eu consegui, através das ferramentas que a gente aplica, através do conhecimento, mas principalmente das ferramentas. A gente fica muito no conhecimento, às vezes. Eu estudei durante muito tempo, eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar. Né? A Letícia, acho que não está aqui ainda, a Letícia estudou comigo desde pequena, eu sempre fui a menina, a CDF, né? Mas de forma muito natural, eu sempre me apaixonou essa coisa do saber, do conhecer. Mas assim, o que eu vi? Você precisa de praticar, você precisa de colocar pequenas ações em prática. Isso vai te tornar imparável, que é o Acauê está colocando isso aqui, né? Se colocar, na mentoria dele, ele fala, se coloque desafios para você sair desse padrão de que eu não dou conta, de que eu não sou confiante, de que eu não tenho confiança. Mas primeiro, a Cauê de tudo, não, gente, não tem como. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe quem você é, se você não reconhece os seus talentos, não tem como. Como é que a gente vai caminhar? A gente fica ali caminhando, a gente vai caminhando alguns degraus, né? A gente vai mudando, vai percebendo coisas,
mas só quando você realmente se permite ser quem você é, se conecta com você mesmo e faz as pazes. O que eu digo fazer as pazes? Fazer as pazes consigo e com a sua história de vida. Porque muitas vezes esses talentos eles aparecem de uma forma que eles não são aceitos no campo social, ou você mesmo, pelo seu padrão de comparação em relação às outras pessoas, você acaba entendendo que você não é o padrão da inferioridade, que está lá na vitimização também. Você acaba entendendo que você não pode fazer aquilo, ou pelos padrões de abandono. Tem 5 dores aí da alma, né? O abandono e a rejeição é uma das principais dores que os seres humanos sentem, que todos nós temos em algum nível. Então, a Cauê, eu acho que essa questão e o público que está aqui, essa questão do se ter clareza de quem você é, ter clareza dos seus talentos e abraçar esses talentos, pensar, esses talentos são meus, eles são pedras preciosas, eles não são algo para eu esconder, é justamente para eu expressar, para eu colocar no mundo. E aí a gente vai aprendendo e vai, inclusive, quebrando crenças de relativa à prosperidade. Eu estava conversando com uma amiga ontem, que é a nossa amiga também, a Cauê Ale, a Letícia lá da Numero, ela também fez curso de numerologia com a gente, fez outros cursos ali com a Tassi. Ela é maravilhosa. E eu estava colocando para ela ontem, ela falou assim, Lívia, agora aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, porque ela trabalhava no corporativo. Ela é essa pessoa, ela não queria fazer a transição de carreira, né? Não é que ela não queria, ela gostava ali do corporativo onde ela estava, mas ao mesmo tempo ela tem muito talento para outras áreas, e estava fazendo muito curso nessas outras áreas. Aí, de repente, ela teve que mudar, ela mudou de país, ela aconteceu uma situação e ela mudou, ela foi para os Estados Unidos. E lá, ela falou, agora eu não tenho como trabalhar no corporativo. Eu falei assim, maravilhoso, maravilhoso. Agora é a oportunidade que você tem de colocar aí o que você tem de melhor no mundo. Ela está sentindo isso, né? A vida, no caso, deu um empurrão ali para ela. E essa questão, né, de reconhecer aquilo, aí eu falei para ela, você é maravilhosa, você tem certeza que você vai ter muito sucesso. E vai mesmo. Só que eu estava falando com ela do desafio, porque é desafiador. É desafiador. Você não é um processo, é um processo. Por isso que eu falo de se tornar imparável, de se tornar autoconfiante e imparável. Porque é um passo a cada dia. Quando eu li lá no primeiro dia a mensagem da Paula Abreu, que é outra pessoa maravilhosa também, que ela fala assim: quem disse que tem que ter chão? Quem disse que tem que ter chão? Quando eu percebi que o meu maior medo, que era perder a vida que eu tinha construído, também era o meu maior sonho. Aí eu lembrei da Lê, também era o meu maior sonho. Porque eu não queria mais aquela vida, só que eu não tinha coragem de largar dela. Porque é a insegurança, o medo do futuro. Então, a coragem de caminhar na direção do que você é. E aí, Exatamente. Cauê, fala um pouquinho aí como é importante o poder do agora, o que que você acha disso, o que que você pensa, né? Porque essa coisa de estar no passado ou estar no futuro. O que que eu faço quando eu me centro aqui no agora, que vai ter a ver com conexão também. Antes de encerrar essa live, eu quero falar disso, conexão, tá? Isso é uma palavra para mim que teve uma época que ela ressoava na minha cabeça, assim, conexão. Conexão, tem uma frase muito poderosa, né, que eu adoro, que é o seguinte, para vocês anotarem aí, tá, gente? Anota aí, ó. Networking vale mais do que dinheiro, gente. Networking vale mais do que dinheiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não precisa conhecer o Flávio Augusto, que é um dos maiores bilionários hoje do Brasil. Você só precisa conhecer alguém que conhece ele, entende? Para conectar. E você, uma das coisas aqui que, que trava a tua vida no geral e principalmente o maior obstáculo que trava você de ser imparável é uma palavrinha que domina o ser humano. É muito doido isso. O maior obstáculo mas isso é da maioria das coisas da vida, mas principalmente o fato de você ter dificuldade de se tornar uma pessoa imparável, de ser uma pessoa disciplinada e alcançar aquilo que você busca, é a escassez. É a escassez que trava. Por exemplo, hoje no Brasil, né, principalmente no Brasil, você virar e falar assim, olha, eu amo o que eu faço e eu sou muito bom nisso. A mentalidade do brasileiro é tão conectada com a escassez que você se torna uma pessoa egocêntrica, arrogante
E as pessoas não conectam com você só pelo fato de você virar e falar assim, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Uhum. E aí isso gera uma desconexão interna. Outra frase é o seguinte: a grama do vizinho é mais verde. O que acontece? É escassez. Porque você não está olhando para a sua própria vida. Você está olhando para a grama do vizinho que está ali, está mais verde. Veio uma abelhinha, pousou naquela flor linda e está polinizando as outras flores. Por quê? Porque você está de olho na grama do vizinho. Porque você acredita que ele tem mais do que você. Só que você não sabe que se você jogar semente na tua grama, ela tá mais, possivelmente ela tá mais adubada do que a do vizinho. E a do vizinho tá mais florida, tem mais abelha, tá crescendo, porque ele tá cuidando dela. Ele não tá Uhum. cuidando da sua. Ele não tá preocupado com a sua. Só que esse vizinho é a minoria. São Uhum. pouquíssimas pessoas que estão cuidando do próprio jardim. Por quê? Porque está olhando o que o outro tem a mais. E aí, isso tem a ver com escassez 100%. Né? E aí vem também, eu quero... Quem está aqui com... Posso passar um conhecimento que é show de bola? Eu tenho anotado aqui, que são as quatro emoções do ser humano. As duas maiores primitivas, as duas principais e as duas mais atuais. Quem está com... Posso passar, Lívia? Pode, claro, Cauê, claro. Show. Quem tá com papel e caneta, digita eu. Digita aí para mim aqui, ó, no comentário. Quem tá com papel e caneta, digita eu. E assim, ó, é show de bola esse conteúdo. É um conteúdo rápido acho que vai dar 5 minutinhos aqui. E é um Uhum. conteúdo extremamente profundo ao mesmo tempo. Porque quando eu entendi esse tipo de conteúdo, quando eu entendi essas quatro emoções principais do ser humano, eu tô anotando as principais, tá? Ó, a Lu Uhum. tá com papel e caneta aí na mão. Quando eu entendi isso, fichas caíram para mim. Fichas caíram e eu comecei a trabalhar dentro disso, né? Então, eu quero que vocês façam um quadrante aqui, ó. Façam um quadro aí no papel, no celular, enfim, de alguma forma. Escreve aí, faz um quadrante e divide ele em quatro. Divide em quatro. E coloque as duas emoções primitivas do ser humano, colocam acima. E as duas emoções mais atuais coloquem abaixo. As duas acima, que são as mais primitivas, é o medo e a raiva. E aí coloca abaixo do medo coloca a tristeza e coloca a alegria. A tristeza e a alegria são duas emoções mais, entre aspas, atuais. As mais primitivas são o medo e a raiva, que nós éramos regidos lá no tempo das cavernas pelo medo e pela raiva, ou seja, pelo medo de olhar uma caverna escura e não entrar porque algum bicho poderia estar lá dentro e poderia acabar com a tua vida. E Uhum. a raiva porque você tinha que talvez disputar território com outros animais ou com outros, né, com uma outra tribo ali. E a tristeza e a alegria são emoções mais atuais. Porque hoje, no mundo que a gente vive, se a gente não controla a internet, se a gente não controla o Instagram, Facebook e as pessoas ao nosso redor, ou possivelmente a gente vai se tornar uma pessoa triste. Justamente por quê? Por causa da escassez, que a grama do vizinho é mais verde. Porque você é taxado de egocêntrico ou de arrogante porque você fala que você é bom naquilo que você faz. É muito doido isso. Então, se você colocar no quadrante, a gente tem quatro dessas emoções. Só que, Lívia, qual que é dessas emoções que eu falei? Você sabe qual que é a mais poderosa? O medo, a raiva, a tristeza ou a alegria? Você tem Poder de ideia? transformar, poder de transformar é alegria. Agora, que para mais, acho que é o medo. Não, a que é mais poderosa. A que é mais poderosa de todas. A No emoção mais sentido positivo poderosa. ou no sentido negativo? Oi? No sentido positivo ou no sentido negativo? Nos dois sentidos. Ó, a Irene falou que é alegria. A mais poderosa. Uhum. Para mim também é alegria, mas é porque eu estou na perspectiva de transformação. Então, para mim, a alegria ela é capaz de gerar muito movimento.
A raiva também dá um impulsionamento, né? A raiva vai te impulsionar, o medo te paralisa. Perfeito. Então, qual que é a mais poderosa? É, a mais poderosa de todas, tanto pro negativo quanto pro positivo, é a raiva. Por É quê? isso que eu pensei. Se você não controla a raiva, o negativo, ela vai te atrapalhar. Você pode tomar uma decisão totalmente inconsequente, pode mudar a tua vida negativamente pro resto da vida. Ao mesmo tempo que, para você acessar a coragem, você só acessa a coragem, isso é científico, tá? Você só acessa a coragem através da raiva. Uhum. A força E do isso ódio, ele tá falando. sabe a expressão na É a força do raiva. ódio? Olha lá, a força O do que ódio ajuda. A vergonha é o que vibra mais baixo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, das escalas das vibrações emocionais. A Gi vai dar uma aula sobre isso na mentoria maravilhosa. E eu também vou falar um pouco disso quando a gente fala de cocriação da realidade, desse poder da vibração, que conecta muito com o que você está falando. A raiva, ela tem uma força de impulsão, né? A Letícia colocou aí o poder do ódio, porque a raiva vai te movimentar, ela vai tirar daquele lugar. E você só começa a ter coragem depois que você passa por esse campo vibracional, depois que você vai levando. A coragem, ela tá acima ali, né? Ela tá abaixo. Então, a raiva, ela vai ter esse poder de impulsionamento, realmente. Só que a gente vai precisando de equilibrar isso, a gente vai precisando de achar esse poder pessoal, que aí a gente vai ampliando para o amor, a gente vai ampliando para a alegria, a gente vai ampliando para a iluminação. E a gratidão, que já está na escala lá mais alta dessa escala. Então, esse momento bicho, né? A gente vai saindo desse bicho para esse momento, para esse divino. Que eu acho que é isso que eu queria deixar claro aqui para vocês, que quando a gente vai. Eu entendi a fala do Acauê, o medo trava, tá, gente? Se eu salvo engano, o medo tá abaixo da raiva na escala vibracional, porque o medo ele vai te travar muito. E o medo ele é uma emoção extremamente conhecida por nós. Nós temos medos profundos e temos alguns medos mais superficiais. Todos nós. O medo é uma emoção humana muito comum, porque ela vem desse animal aí, como a Cauê explicou. Ela vem desse animal que precisava se proteger e que passou por diversos perigos, passou por diversas situações aí ao longo da existência. Tudo está registrado na nossa memória celular. Aí eu amo esse conteúdo, gente. Esse conteúdo é lindo. É lindo. Então, é necessário a gente ir se conectando o que a gente está sentindo, né? Eu acho que, não sei se era isso que eu queria falar, ó, Cauê, mas o que me veio aqui agora, quando eu falo de conexão, nada é feio, nada é bom e nada é ruim. Tudo é bom, né? Tudo está certo como está. E tudo que a gente sente, tudo que acontece na vida da gente, acontece para a gente olhar para si mesmo, para a gente transformar, para a gente exercer o nosso poder pessoal. Então, quando a gente passa a se olhar, a se conectar e a se permitir esse olhar mais amoroso, mais acolhedor, é aí que a gente começa a se tornar imparável. Socorro, nenhum dos dois. Raiva aparecendo para mim. Como é que é? Nenhum dos dois estava aparecendo para mim. Enfim, não entendi aí, mas assim, só para terminar a minha ideia, quando você começa a se olhar mais profundamente, com esse olhar sem ser um olhar de julgamento, de crítica, de comparação, que são dores muito profundas, né? São comportamentos que nós temos desse lado mais bicho, desse lado mais animal. E quando a gente começa a fazer isso com a gente, começa a perceber, reconhecer quem a gente era, nesse ponto que eu queria chegar, para emendar tudo isso. Reconhecer quem você é e entender que você veio para contribuir para crescer. Você não veio para sofrer. O sofrimento é uma opção. O sofrimento é uma opção. Eu não sei o tanto que é impactante para vocês eu falar isso, mas a gente pode, começando a aprender a não sofrer, começar a aprender pelo amor. As técnicas são lindas. Tem uma técnica de reprogramação que eu aplico, que é maravilhosa. Hoje mesmo eu fiz com uma colega minha e bom, eu não vou contar a história porque ela não sei se ela vai me permitir contar, mas assim, ela tinha um padrão. O padrão era mais ou menos o seguinte: se eu me conectar mais profundamente, se eu usar a minha intuição e até a espiritualidade, quem tem mais sensitivo, é muito comum ter pessoas sensitivas aqui, é o meu público, é as pessoas que eu atraio, são pessoas sensitivas normalmente. É muito comum quem é sensitivo quando está conversando com a pessoa, ou quando está atendendo alguém, a gente se conectar com o campo daquela pessoa, e aí tem diversos tipos de possibilidades
de ler aquele campo. Todas as pessoas são sensitivas em algum nível, mas tem pessoas mais sensíveis, que já estão com esse lado mais apurado. E conectar com essa sensibilidade, ela começou a conectar com essa sensibilidade e falar coisas que não eram só dela, percepções que estavam além da mente dela. E ela começou a sentir mal por fazer isso. É como se ela estivesse enganando as pessoas. Entende? Isso é uma crença, é como se ela estivesse enganando as pessoas. Usar uma, sei lá, não sei que palavra usar, mas usar uma percepção que está além dela, ou uma intuição ali, a gente pode falar como intuição, para poder conectar com aquela pessoa, para transformar aquela pessoa. Só que ela não via isso como uma transformação, ela via isso como um problema, ela via isso como uma desonestidade, uma falta de integridade, né? Isso estava fazendo ela sofrer, porque ela começou a ampliar essa percepção, a atender as pessoas. E é muito comum esse tipo de padrão, é muito comum. Então, quando a gente mergulha profundamente, a gente entende que quanto mais a gente conecta com o nosso coração, e quanto mais a gente amplia, a gente vai passando para vibrações diferentes, que não são essas vibrações mais só. A gente passa para esse campo da contribuição, é se tornar canal. Tem uma música que eu gosto muito, chama Recado da Mãe Divina. Eu amo essa música. Eu sempre escuto ela, eu até coloquei lá nos meus stories, que nós estamos vivendo um novo tempo, então, nós estamos nos tornando canais do infinito, né? O que é isso? É a gente se abrir para essa percepção. Nós somos uma pontinha, que nós somos a parte física. Mas além dessa parte física, tem muito mais do que isso. E a gente se conecta. A nossa mente é como se fosse o aplicativo. E as informações, elas estão numa nuvem maior. E não cabe tudo aqui. Ela é como se fosse um conector. Então, a gente usar essa mente, usar esse aplicativo a nosso favor. Através dessa conexão. E ampliar conexão é ampliar transformação, é ampliar contribuição, é ampliar essa confiança interna. Isso é maravilhoso, gente, isso é maravilhoso. Eu não consigo falar de tudo isso sem falar disso, Cauê. Não sei se é seu tema, mas assim, não consigo, porque a direção é aqui. Quando a gente começa a se conectar, começa a sentir isso no nosso coração, começa a se permitir sentir. É muito comum a gente ter dificuldade. Eu muito sensitiva a vida toda, tinha muita dificuldade de confiar nesse sentir. Muita dificuldade. Isso é um aprendizado. Por quê? Porque eu aprendi que isso era perigoso, podia me fazer mal, podia me maltratar, podia me levar para situações perigosas. E eu podia ser atacada. Diversas crenças aí que a gente vai tendo. Não só eu estou falando desse aspecto, mas tem vários outros aspectos, né? Então, quando a gente faz as pazes com os nossos talentos, quando a gente se permite se conectar mais conosco, com o outro e com a vida, com essa energia que está além de você, e quando a gente decide caminhar nessa direção, aqui, no agora, aqui, saber que a vida acontece aqui e agora, dar passos diariamente, é isso que te torna imparável, é isso que te torna autoconfiante e imparável. Isso é um processo lindo que começa você se amando, se reconhecendo, se identificando. Isso é maravilhoso. Direcionamento existencial. Sem direcionamento existencial, a gente não avança ou avança com muita dificuldade. Exatamente. Olivia, a minha especialidade como poder do agora é que as pessoas não têm, elas não conseguem compreender, até porque estudar sobre o agora é algo que é bem denso, né? Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, que é o mesmo desafio para você estudar sobre espiritualidade. É o mesmo. Por quê? Porque o agora, o poder do agora, Verdade. é espiritualidade, é 100% Para espiritualidade. mim é Entende? totalmente espiritualidade. Uhum. Isso é natural. Porque quando você está no agora, de fato, você está prestando atenção. Por exemplo, a gente está em flow aqui, que eu nem sei que horas são. Quando a gente está aqui conectado de fato, seja com o outro ou seja consigo mesmo, principalmente, a gente acessa o divino. É exatamente isso. É muito simples. É muito simples a gente identificar como toda pessoa tem o poder espiritual, só que em níveis diferentes. Eu sempre dou esse exemplo do seguinte, da seguinte forma. Às vezes você está, todo mundo já passou por isso. Às vezes você está na correria, daqui a pouco você está para sair de casa, e aí vem uma voz e fala o seguinte: leva o guarda-chuva. E aí você na correria olha para o céu, tá calor e tal, e tá sol e você sai de casa.
No final da tarde, o que acontece? Chove. Aí você para e pensa, nossa, eu deveria ter ouvido isso. O que é isso? O que é essa voz que fala com você, leva o guarda-chuva? É a conexão divina. É a Uhum. espiritualidade conversando com você. É o seu mentor ou aquilo que você acreditar. O Deus, Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, Buda, Krishna, Oxalá. Não importa o nome. Para mim, é tudo isso. Então, para Uhum. você se conectar com a sua espiritualidade, você precisa estar presente. Se você está Uhum. presente, ao invés de estar na correria, olhando para o passado ou com foco no futuro, estar presente, olhando, você vai ouvir com muito mais clareza. Do tipo, olha, vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Quanto mais você está no agora, mais você se conecta com o divino. Então não existe a separação. O poder do agora ele só existe porque existe o divino. Existe a espiritualidade. Então as pessoas me perguntam, né? Cauê, mas se você não gosta de falar sobre isso, eu falei, então, eu falo sobre isso. Eu falo justamente sobre espiritualidade. Por Sim. quê? Porque o poder do agora, na minha concepção, uma coisa não existe sem a outra. A espiritualidade não existe sem a matéria e a matéria não existe sem a espiritualidade. Então, Exatamente, é. Pode pode falar. falar. Tá, Não, eu gosto de usar. quando a gente se conecta com a gente, de fato, através de meditação, visualização, buscando autoconhecimento, leitura, quando a gente começa a se conectar com autoconhecimento, automaticamente a gente está ativando o agora e automaticamente ativando o agora você está ativando a sua espiritualidade. Por isso que eu me tornei imparável há pouco tempo, porque é há pouco tempo que eu comecei a conectar profundamente comigo, a conectar profundamente com o agora. Uhum, uhum, uhum. É um processo, tá, gente? Eu gosto muito de usar a palavra conexão, porque eu acho que ela atinge, ela é uma palavra que dá para qualquer tipo de pessoa, para perceber, né? Porque é isso, é conectar consigo, conectar com o outro e conectar com a vida, com essa existência que está além de você. E saber que você é um canal. Quando você se coloca no presente, no aqui, no agora, entendendo qual que é o seu papel no mundo, você entra em sincronicidade com o universo, você passa a ser um co-criador da realidade. E aí você caminha, você coloca, você passa até o que você quer fazer. Ele passa a estar conectado com algo que vibra no seu coração. Porque a decisão do que você quer fazer, ela vem muito dessa vontade de ser e de expressar quem você é. Então, passa muito por isso. Olha só, quando eu falo o que você gosta de fazer, eu estou falando sobre os seus talentos. Quando eu falo o que você faz bem, eu estou falando das suas habilidades. Quando eu falo pelo que você é reconhecido, eu estou falando da sua vocação. E quando eu falo que cura você é para o mundo, aí eu estou falando do seu servir. Eu estou falando de você ampliar essa vocação, que eu chamo de verdadeira vocação. Você ampliar, você ser cura para o mundo. É disso que eu estou falando. Você ser cura para o mundo. E para você ser cura para o mundo, você precisa de começar com você. Você precisa de começar com essa conexão interna. Você precisa de estar presente. Você precisa de entender quem é você. E ampliar essa consciência, essa confiança interna, esse poder pessoal, para você sair da vitimização, sair do apego, sair do controle, sair do medo do futuro, sair dos excessos, de todas essas armadilhas do nosso ego, da nossa existência aqui hoje. E é isso que eu estou oferecendo. Acho que é muito do trabalho do Acauê também, eu faço aqui o trabalho com ele, né? Na mentoria que ele está aplicando também agora. E é maravilhoso essa conexão interna, esses pilares. E aí a gente vai entendendo que tudo que acontece na vida da gente, acontece para que a gente amplie mais a nossa contribuição e o nosso crescimento, a nossa expressão de quem a gente é. Quando a gente passa a entender isso com mais profundidade, você se torna autoconfiante e imparável. Aí não Exato. tem mais desafio capaz de te parar, né? Às vezes tem correção de rotas.
né? Muitas vezes você está exercendo alguma coisa e você precisa de mudar algo em você quando dá aquele vucu-vucu interno, né? A Tassi gosta muito de falar de vucu-vucu interno, eu acho mal barato esse termo. Eu já falava muito de vucu-vucu também, mas quando dá aquela angústia interna, quando dá aquela insatisfação, pare para se olhar, pare para se ver o que que você precisa mudar ali. E existem ferramentas para fazer isso. Existem técnicas para fazer isso. Existe conhecimento já sobre esse assunto. Então, você não precisa de ficar sozinho. O primeiro passo é entender que você pode ser quem você é. Se você ainda não consegue ser completamente, exercer completamente o que você quer fazer, o seu servir, é, a- entra naquela situação e entenda ainda o que que você precisa de aprender com aquilo ainda. Eu faço esse exercício diariamente. E hoje eu amanheci com vários insights. Talvez amanhã eu fale sobre eles na live de amanhã, mas eu já amanheci com muitos insights. E esse movimento que eu fiz agora, esse movimento de estar aqui nas lives, de abrir, de falar sobre esse conhecimento, de trazer isso aqui, de receber pessoas como a Cauê, que estão já trabalhando nessa direção, que já estão exercendo isso me deu um impulsionamento interno gigantesco. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. E me deu mais confiança, mais certeza. Se vocês olharem o processo todo aqui, a gente vai ganhando essa confiança no passo a passo. E a gente vai fazendo correções de rotas. Quando você se permite. Ontem eu falei da coragem. Ontem eu falei da coragem. Isso é maravilhoso. Coragem e fé são meus lemas hoje, né? Fé, constância e serenidade. Então, fé é para você se guiar pelo seu coração, para você se guiar pela sua conexão interna, para você entender que você é além da sua mente, que o Acauê vai falar muito da mente, que a mente mente, né? A nossa mente mente. Nossa mente nos protege das coisas. Então, quando você entende isso, que você é além da sua mente, pare para sentir, pare para ouvir, pare para perceber o que você está pensando, o que você está sentindo, como você está agindo, porque tudo nós que criamos com os nossos pensamentos, os nossos padrões, que já vem de família, que já vem da cultura, que vem de nós mesmos, que vem da forma como a gente compreendeu a vida, não interessa. O que interessa é que você está aqui e agora, hoje, o que você pode fazer hoje, aqui e agora, para transformar a sua vida para ser quem você é, para expressar os seus talentos. Talentos são pedras preciosas, eles vieram para ser, você tem eles para ser exercido. E se você não exerce os seus talentos, tem a parábola dos talentos, que eu não lembro ela aqui, devia ter lido ela para eu contar aqui para vocês, mas eu não lembro ela, mas eu sei que era assim, em resumo, teve um que ganhou muitos talentos, não sei se o Cauê sabe dessa história, mas tem Deus dá talentos para três pessoas diferentes, aí tem um que ele dá muitos talentos, tem outros que ele dá menos talentos, e tem outros que ele dá um talento. E no final que ele deu muitos talentos, ele guardou, porque ele achou que se ele guardasse aqueles talentos, ele ia usar bem, porque ele estava guardando, estava protegendo aqueles talentos. E a quem recebeu um talento foi lá e trabalhou, 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 porque ele queria expressar aquele talento ali. Ele queria multiplicar aquele talento. E aí, quando foi na contabilização, o que tinha ganhado muito talento foi retirado os talentos dele. Porque ele recebeu muitos talentos, mas ele não fez nada com aquilo. E se ele não fez nada com aquilo, para que eu tenho que te dar aquilo se você não sabe usar aquilo? Então, é um desperdício não ser quem você é. Gente, isso me angustia, Cauê. É um desperdício não ser quem você é. Seja quem você é, entenda, descubra, vá atrás, peça a Deus, intencione. Tem gente que medita durante anos e que usa a meditação para controlar a mente, para controlar a respiração, para controlar situações de ansiedade, mas que não se conecta internamente com essa divindade, com o seu coração. Não consegue se conectar porque precisa de intenção, precisa de permissão. Então você precisa de permissão para você acessar mais profundamente quem você é e expressar isso. Que aí eu vou falar em outro momento sobre meditação. Eu trouxe esse livro aqui, que ele é simples. Eu gosto de apresentar as leituras, gente, porque acho que ajuda muito. A Maia Andrade, aqui de Brasília, ela é muito legal. Ela fala de prosperidade, ela fala de uma forma muito simples. E ela tem alguns pontos aqui sobre conexão com o divino, que eu acho lindo. Ela vai falar da meditação, vai falar da intenção. Ela vai falar de uma coisa que o Acauê fala muito, das forças de caráter, que é a apreciação da natureza, que é uma forma também de você se conectar, de você parar, né? De você parar e entrar no agora. Eu lembro aqui, eu até mandei uma foto para a tia, Cauê, quando eu moro em Brasília, já tem uns 15 anos já, que eu moro aqui em Brasília, 17 anos, que eu moro aqui no plano piloto. Eu Do morava mais... Pica-Pau.
O pica-pau, eu nunca tinha visto um pica-pau em Brasília. Eu comecei a olhar como isso muda. Quando eu comecei a parar, a me conectar mais internamente, eu comecei a me conectar mais com as coisas à minha volta. E aí eu comecei a ver flores, várias flores que estão lá no meu perfil do Instagram, aquilo é tudo foto minha. É foto de flores que eu tiro aqui. A gente está no Cerrado, né? Então são fotos de flores que eu tiro aqui. E eu vi um pica-pau. E eu até gravei ele batendo assim, a coisa mais lindinha. E eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque eu andava na rua, mas eu estava em outro lugar, eu estava em outro cenário, eu não estava no aqui e agora. E é quando você está no aqui e agora, você passa a ter essa apreciação. E às vezes fazendo comida, ali você está fazendo comida, vem os insights. Quando você está presente, quando você está no aqui e agora. Então, isso, essa coragem de estar no aqui e agora, aí você precisa de ter coragem de se ver como você é, de se identificar, porque a gente foge da gente mesmo, a gente foge do que a gente é, a gente foge dos nossos talentos e a gente foge das nossas dores. Olha que doido isso. Nós fugimos dos nossos talentos, nós fugimos das nossas dores. Nós fugimos dos nossos talentos porque a gente acha que eles não são bons, não são especiais, ou porque a gente acha que não é capaz de exercê-los. E a gente foge das nossas dores pelo medo de sentir dor novamente. Isso é muito sério, né? E é maravilhoso ter todo esse conhecimento, essas ferramentas para você mapear tudo isso e você conseguir ter essa transformação interna. Então, é muito transformador, é maravilhoso, é incrível, eu não tenho palavras para expressar o que significa isso na vida das pessoas. Até hoje eu mandei para uma amiga minha o convite da live, ela falou assim, ai, Lívia, eu já não vou poder assistir. Eu falei, não tem problema, eu estou te mandando é para você ter conhecimento, para você saber, porque a minha vontade é de gritar para o mundo sobre isso. Porque eu sei que isso transforma a vida das pessoas. E eu sei que tem muita gente sofrendo porque não consegue se reconhecer. Entende? E aí o segundo passo é a prosperidade, gente. Esse aí eu estou avançando, vou falar com vocês sobre prosperidade mais para frente, mas já fiz, tem várias técnicas e vários padrões para a gente falar, né? Para a gente avançar em termos de prosperidade. Mas eu tenho Olha aqui, ó. convicção. Olha aqui, ó. O tempo todo fica essa notinha aqui, ó, no meu notebook aqui, ó. Ai, eu comprei umas de mentirinha, ó, que a minha mãe fica de ó, Muito bom. Não, eu eu imprimi de verdade. Isso aqui é de verdade. ai, a minha, né? Pois é, mas o cérebro, né? A mente, ela não identifica o que é verdade e o que é mentira. Então é de verdade, tá? É, já deixa ali registrado. De verdade. Mas a gente pode tratar mais sobre esse assunto, é maravilhoso também. Mas eu tenho certeza absoluta, acho que a Cauê concorda comigo, que a prosperidade, a sua prosperidade, o seu fluir na vida, ele está quando você se alinha com os seus talentos, quando você se alinha com o que você gosta de fazer e com o que você é bom. E aí a gente vai fazer essa revisitar, né? Ontem, ai, a Sabrina foi linda, a Sabrina fez um depoimento lindo lá no grupo, que ela se conectou, ela estava tão acostumada, né? Como a Sabrina colocou lá, Sabrina, eu vou falar aqui, mas é muito rapidamente. Ela estava tão acostumada com as histórias ruins da infância que ela lembra das dores da infância, mas ela não lembrava das coisas boas. E quando a gente é criança, a gente expressa os nossos talentos com muita naturalidade. Então, fazer essa investigação também existem técnicas para isso de condução, como eu fiz ontem. E existem também é, outras técnicas mais simples, mais para quem é mais objetivo e prático, que tem mais dificuldade de se conectar, que é um exercício também. Eu faço técnica de renascimento com respiração, que é algo Olha que também que acessa, poderoso, né? você acessa até antes da sua concepção. É algo surreal, é incrível. As técnicas são maravilhosas. O mundo inteiro tinha que conhecer essas técnicas, Vivian. O mundo inteiro tem que conhecer isso, muita gente sofrendo, sabe? Muita gente de perdido de si mesmo. Assim, acho que a maior dor, quando pergunta assim, se eu perguntar para você qual é a dor que você curaria no mundo, é um exercício que a gente faz na mentoria, né? Qual é a dor que você curaria no mundo? Para mim, é a dor da identidade, que foi a dor que eu sempre sofri. A dor de não se identificar, de não se reconhecer, de não saber quem você é. De achar que o que você é está fora do lugar, está fora do contexto. O que você é não pode, você não pode expressar quem você é de fato, porque está desencaixado do mundo, né? Então, se Exatamente. você está desencaixado do mundo, se encaixe em você primeiro, porque aí você vai se encaixar no mundo, ou você vai criar um mundo para você. É essa a realidade, é isso que eu estou vivendo agora. Isso é fantástico, tá? Então, se encaixe em você e expresse os dons que você recebeu para você fazer jus a tudo que você recebeu da vida. Nós recebemos isso da vida, isso é presente.
e presente para servir como contribuição. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, a vida é tão linda, tão perfeita, que é exatamente quando a gente exerce os nossos talentos e quando a gente contribui, a sensação maior de felicidade vem daí. A felicidade é a sensação de contribuir e de expressar o que você é, gera uma felicidade inenarrável. Não é assim, Cauê? Exatamente. Quando você. É o que eu falo, né? Os três pilares do poder do agora: é pensamento, fala e ação. Se um desses três pilares não estiver de acordo com aquilo que você está seguindo, que você tem de missão, a tua vida vai ser mais desafiadora, vai ter dificuldades ali que você não imagina. Então é imprescindível a gente estar alinhado com isso, né? Com os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade do que a gente fala, porque tudo aquilo que eu estou falando agora, neste exato momento, para você, Lívia, para todo mundo que está assistindo aqui, quem está ouvindo em primeira mão sou eu. Então tudo aquilo que eu falo, o meu cérebro está registrando como meu. Entende? Então, se eu falo assim, olha, ixi, Lívia, a minha vida tá muito difícil, eu tô tentando fazer as coisas e parece que eu não saio do lugar. O seu cérebro tá validando tudo isso, ele tá entendendo. Ele fala assim, ah, então eu entendi. Então, se você tá falando que tá difícil, que você tá tentando, que não tá saindo do lugar, quem sou eu para comandar você? Você que tá me comandando, entende? É a gente que comanda o nosso cérebro, é muito doido isso. Então, quando a gente dá o comando é o quê? É o pensamento, fala e ação. Quando a gente está em congruência com esses três pilares do poder do agora, você se torna imparável. Você ativa a coragem e alcança tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você cria na tua mente. Exatamente. Eu falei disso na primeira live lá, sobre de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Tudo é um pensamento, ele pode ser modificado. E o universo vai dizer amém para todos os seus pensamentos, porque o universo não julga e não critica. É simplesmente você pensa que não é capaz, ok, você vai gerar situações para você se sentir não capaz. Porque é isso. Você é que dá o comando. E o universo só entrega. Então é um aprendizado. Dar um comando positivo. Né? Dar um Lívia, comando obrigado positivo. pelo convite. Eu preciso sair agora porque eu tenho bastante coisa para fazer aqui. Obrigado pelo convite. Foi uma honra, um privilégio poder estar aqui comunicando um pouquinho aqui para essa galera incrível. Pessoal, vamos tirar uma foto aqui. Marca a Lívia e me marca também @acauê_salles. Eu vou colocar aqui, ó, @acauê_salles. Ai, que lindo. Aí, ó, Cauê, ó, gostei. Marca, tira uma foto lá no 3, hein? Vamos lá, vamos tirar uma foto? Tira uma foto aí, amor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tirei foto aqui, ó. Pessoal, marca a Lívia, @livia.veleda e @cauê_salles. Marca lá a gente e coloca lá uma hashtag sobre qual foi o insight, o seu maior insight aqui sobre esse conteúdo. Lívia, não sei se você vai continuar ou não, mas obrigado pelo convite aqui. Foi uma honra, um privilégio poder contribuir, tá? Eu que agradeço, querido. Eu que agradeço. Um abraço aí, tudo de bom. E valeu a dica aí. Gostei, viu, gente? Eu já tinha pedido lá para vocês colocarem lá. Um Beijão, tchau, abraço. tchau. Beijão, tchau, tchau. Pessoal, eu já vou também. Eu vou só mais uns minutinhos. Eu gostaria só de fazer uma técnica rápida com vocês, né? Para vocês poderem se conectar mais com essa energia aí de quem é você mesmo. É uma técnica de autoconceito e de autoimagem. Tudo que a gente cria, tudo que a gente faz na nossa existência, ele está relacionado à forma como a gente se percebe. Por isso que mudando a forma como a gente se percebe e entrando em níveis de amor mais profundo por a gente mesmo, saindo dos padrões de crítica, de julgamento, de ressentimento, a gente consegue ampliar a nossa prosperidade na vida, o nosso fluir, a nossa expressão e consegue se conectar com essa energia de felicidade. Então, uma técnica rápida que eu queria que vocês colocassem para você. Primeiro, eu queria fazer ela aqui, não sei se eu faço, ela. Eu acho que não vai dar, gente. Amanhã eu faço ela com, assim, sentindo. Ou vocês querem que eu faça aqui? Ela conduzida. Porque ela pode ser conduzida, eu posso só falar como é e a gente faz. Não sei se vocês estão, porque já passou um pouquinho do horário, né? Minha intenção era fazer 1 hora de live. Mas, se vocês quiserem aqui, eu faço rapidamente essa técnica com vocês, tá?
Diga aí pra mim, se sim ou se não. Se tiver mais pessoas dizendo sim, aí eu faço. Se não, a gente deixa ela para amanhã, tá? Acho que já tem algumas pessoas saindo ali. Então, vou só falar aqui o que eu gostaria que vocês fizessem, né? Se olhar, né? Primeiro, fazer aquele exercício. Quem fez, pode colocar, se colocar lá no grupo para mim, ou coloca lá no Instagram. Todo mundo tá falando sim, sim, sim. Ai, que delícia, né, gente? Maravilhoso isso. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma musiquinha de, de fundo aqui. Alguém tem um espelho aí por perto? Alguém consegue se olhar aí rapidamente, olhar um pouquinho para o espelho? Aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem lá no início? A Sônia tá falando amanhã, vai ficar gravada, querida, aí você faz lá, tá bom? Eu tô deixando lá um pouquinho gravada para vocês poderem ter acesso um pouquinho mais. Depois, mais para frente, eu tiro. Olha, quem tem essa oportunidade, se olha aí no espelho um pouquinho e para pensar o que vem à mente quando você se olha no espelho, né? O que vem à mente quando você se olha no espelho? Tudo bem, querida, fique à vontade, viu? Fique à vontade. O que vem à mente quando você se olha no espelho? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? E aí eu queria que você escrevesse pelo menos 3 frases aí sobre o que vem à sua mente quando você se olha no espelho. Pelo menos 3 frases. Aí depois você pega essas frases, se tem alguma que está no negativo, né? Alguma característica negativa de você, você vai alterar essa frase. Por exemplo, quando você olha no espelho, nossa, como eu tô velha, como essa ruguinha tá aqui, meu Deus do céu. Você vai olhar para a característica física. Ou quando você olha no espelho, dá aquela sensação de desconforto, de não se reconhecer. Você vai colocar no papel isso de forma positiva, né? Autocrítica, exatamente. Então a gente vai sair desse padrão da crítica, vai se olhar como se você estivesse olhando para o seu filho, para uma pessoa que você ama muito. Então, se olhe como se você estivesse se olhando para uma pessoa que você ama muito, que você quer cuidar, que você quer proteger, que você ama demais, que você quer tanto bem para aquela pessoa, que você quer que ela fique tão feliz e tão realizada, que você muda o olhar para ela. E você começa a olhar para ela com essa sensação de como eu posso te acolher, como eu posso te auxiliar, como eu posso te ajudar a crescer, como eu posso pegar na sua mão. O que eu posso fazer para que você se sinta melhor? O que eu posso fazer para que você se sinta mais capaz? O que eu posso fazer para que você viva a expressão de tudo que você é, tá? Então a gente vai se olhar agora com esse olhar. E aí você vai perceber se muda ou não. Se muda a sua percepção, se muda a forma como você se sente internamente. Observa, se tem desconforto ou se não tem desconforto interno. Quando tem desconforto interno, são padrões que a gente tem ali que a gente precisa alterar, tá? É uma comunicação interna. Então, observe se há ou não desconforto interno. Escreva isso aí no papel de forma positiva agora. Tá bom, agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Feche seus olhos, respira fundo, desconecta com a energia do seu coração. Sente uma bola de luz no seu coração. Essa bola de luz vai tomando conta de todo o seu corpo. E vai relaxando cada parte do seu corpo. A sua cabeça, vai soltando a sua cabeça, sentindo como se tivesse uma massagem na sua cabeça. Vai soltando a sua garganta, soltando os seus ombros, deixando cair essa mochila que está nas suas costas.
Ai, e tendo aquela sensação de leveza. Vai ampliando essa energia do coração, ela vai descendo e vai relaxando todo o seu tórax. Vai tirando aquele peso que está no seu estômago, que está nos seus órgãos, que está no seu abdômen. Vai relaxando todos os órgãos. Vai relaxando o seu quadril, relaxando as suas pernas, os seus pés e também os seus braços e as suas mãos. E você vai se sentindo completamente relaxado. Agora, vai respirando mais profundamente, vai sentindo essa energia se expandindo para o céu e se expandindo para a terra, criando uma grande bola de luz, conectando céu e terra. E aí você começa a imaginar você em frente ao espelho. Olhe-se por inteiro. Imagine um grande espelho à sua frente, um espelho bem grande. Um espelho capaz de revelar tudo o que tem de bom em você. Se olhe nesse espelho e identifique. Se identifique ali. Veja o que você tem de bom. Se reconheça nesse espelho. E comece a falar para você mesma todas as suas qualidades. Olhe para você, seu corpo vai crescendo, você vai sentindo essa sensação. Perceba como está seu corpo. Você vai sentindo o seu ombro, vai se fixando para cima, o seu olhar. Olhe diretamente para você, nem para baixo nem para cima. Olhe nos seus olhos. Perceba essa energia do seu corpo se empoderando, você percebendo tudo que você é, percebendo tudo que você tem de bom. E agora, comece a imaginar tudo que você já fez na vida, tudo que você já fez de bom, tudo que você faz com facilidade, tudo que as pessoas te elogiam quando você faz. Perceba isso e sinta a alegria de ter feito tudo isso. De ter feito uma comida gostosa, de ter arrumado a casa de um jeito legal, de ter feito um texto interessante, de ter cuidado dos seus filhos. O que te traz alegria? Vai olhando no espelho e percebendo tudo que te traz alegria, tudo que você faz bem feito, tudo que você faz de bom, tudo que você é elogiado por fazer. Isso vai te dando uma alegria interna e uma vontade de fazer mais daquilo. E você se reconhece. Você se reconhece pelo que você fez. E diga para você mesma. Se elogie. Reconheça os seus talentos, reconheça o que você tem de bom, reconheça o que você faz de melhor. Deixa vir na sua memória mais disso. Aqueles dias que você se sentiu realizada, que você se sentiu feliz, que você se sentiu capaz. Se conecta com essa energia de capacidade. Aquele dia que você venceu um desafio, que você conseguiu fazer algo que você queria muito fazer. E se elogia por isso. Diga para suas células o tanto que você foi corajosa ou corajoso, o tanto que você foi capaz. Se conecte com essa energia, vai respirando. E ao mesmo tempo que você olha, você vai se sentindo preenchido. Sente todo o seu corpo reconhecendo, todos os seus músculos, todo o seu ser reconhecendo quem você é. Reconhecendo o que você faz de bom, reconhecendo tudo que você é capaz de realizar. Sejam coisas pequenas ou coisas grandes, não interessa. Tudo que você foi capaz de realizar. Vai ampliando essa energia, ampliando essa energia, ampliando a força dessa consciência. Permitindo ativar tudo isso em todas as células do seu corpo. É como se todas as suas sinapses cerebrais fossem sendo transformadas. E você vai sentindo essa energia que está no seu coração irradiar para todas as partes do seu corpo, ativando o seu DNA, ativando a luz no seu DNA.
ativando a força da sua capacidade, a força do seu poder, a força dos seus talentos. E você vai crescendo, você vai se iluminando, você vai se sentindo mais e mais capaz, mais e mais realizador, mais e mais próspero, mais e mais feliz, alegre. Desconecta com essa energia e diga para você mesma: eu sou capaz, eu realizo, eu sou talentosa. Se reconheça de uma forma profunda, veja todas as suas células sendo ativadas e faça esse comando de ativação dessa luz no seu corpo, dessa luz no seu DNA. O seu DNA é feito de luz. E ele se conecta com a luz do sagrado, com a luz do divino, com a luz do seu coração. Se permita reconhecer essa luz agora. Eu reconheço a luz em mim. Diga para você mesmo, eu reconheço a luz em mim, eu reconheço o poder em mim. Eu reconheço os meus talentos, a minha capacidade. E eu decido exercer esses talentos. Eu decido ser capaz. Eu decido ser eu mesma, na mais elevada expressão do que é ser eu mesma. E eu decido me tornar imparável. Eu decido me tornar autoconfiante e capaz, independente do que aconteça. Eu sigo sempre em frente, porque eu acredito em mim. Se olhe no espelho mais uma vez, se veja grande, veja o seu corpo muito grande, enorme, exalando capacidade, exalando poder, iluminando tudo ao seu redor. Veja as pessoas felizes, realizadas. Veja você contribuindo com tudo aquilo que você tem para oferecer para o mundo. Deixa essa energia tomar conta de você. E se permita ser quem você é. Se permita usar as suas pedras preciosas, usar todos os seus talentos e espalhar eles pelo mundo, gerando contribuição. Respira fundo. Se dê um abraço bem profundo, agradeça a você mesmo, agradeça essa percepção de quem você é. Vai respirando fundo, com essa imagem, com essa percepção, com essa emoção imantada no teu corpo. Pode ir voltando pro aqui e agora. Respirando, se conectando de novo com o seu corpo, saindo dessa cena. Pode abrir os seus olhos. Lindo, né, gente? Ai, lindo demais. E aí, gostaram? Maravilhoso, né? Para mim é maravilhoso. Diga aí o que vocês acharam, se gostaram, né? Se conseguiram perceber. Tem alguém aí, gente? A gente fica meio fora do ar, né? Não sei o que vocês estão sentindo aí. Queria cuidar da minha pele. Que linda. Escreva aí, gente, para mim, só para eu ter uma. Gostou muito, Sabrina. Que bom, gente. A gente tem que fazer esse exercício, né? É, amei. Que lindo, que lindo. Fazer esse exercício de conectar com a gente mesmo, de olhar para a nossa luz, de olhar para os nossos talentos, de olhar para as nossas soluções, né? E de ir se desidentificando com as sombras em você. A santificação do problema que a Maura fala. Que todos somos capazes
A gente volta para aquela frase lá de que eu não sou boa o bastante. Todos somos bons o bastante. São crenças que estão implantadas em nós, são padrões de pensamento. Hoje eu auxiliei uma amiga minha, foi lindo o processo dela. Auxiliei ela a perceber um padrão profundo nela. E a gente vai trabalhando aqui no raso, muito no superficial, e a gente às vezes não aprofunda, tá? Então, é isso que eu quero oferecer, esse é um pouco do que eu quero oferecer para vocês na mentoria. É esse entendimento, essa clareza de quem você é. Depois, essa reprogramação, identificação e reprogramação dessas crenças limitantes. E um planejamento, uma ação diária, passos diários para você caminhar na direção de quem você é. Da direção do que alimenta o seu coração. Da direção da sua expressão mais elevada, da sua expressão de contribuição no mundo. Na utilização dos seus talentos. Tá bom? Era isso que eu queria colocar para vocês. Espero realmente que tenha passado um pouco disso para vocês. Tem muitas coisas ainda. Eu estou me soltando assim para fazer técnicas ao vivo. Ainda é um desafio para mim. Mas eu tenho conseguido. Comecei com técnicas simples lá, mas tem coisas muito lindas que a gente pode fazer, muito profundas. E eu gosto sempre de trabalhar nessa energia da percepção, da sensação. Porque se a gente fica só no mental, a gente não transforma. Para a gente cocriar, para a gente cocriar uma realidade, a gente precisa de sentir. Esse é o segredo da cocriação, é sentir. Então, a energia do sentir é muito importante. E para a gente cocriar, para a gente realizar, para a gente se expressar. Tá bom, meus amores? Ai, gratidão, viu? Amanhã vai ser outra live linda. A gente vai fazer a última live e depois a gente vai fazer o webinário no domingo. O webinário vai ser fechado, vai ser só para quem está no grupo. E aí eu vou pedir para vocês que querem, né? Eu não sorteei ainda, vou fazer o sorteio agora. Acho que só tem 2 pessoas lá da live de ontem. Eu vou sortear entre as duas, a Letícia e a Thaís. Vou sortear entre elas e aí eu digo para vocês quem foi sorteado. Que vou fazer um sorteio mesmo, tá, gente? Pegar um papelzinho e sortear e a gente vê quem saiu. E, aliás, já vou fazer, quer ver? Vou fazer isso agora aqui. E aí, quem quiser uma sessão ou de mapa de nascimento ou de identificação e reprogramação de crenças, que é maravilhosa, amanhã escreve lá, faz aí o hashtag, né? Escreve lá o que sentiu da live de hoje, qual foi o maior insight. Vai ser da de hoje e da de amanhã, tá? Das duas. Ó, um é a Letícia e 2 é a Thaís. Eu vou fazer o sorteio aqui ao vivo para vocês verem, ó. Vamos ver quem vai sair aqui, quem vai receber uma sessão de mapa de nascimento ou de reprogramação de crenças. Vou fazer aqui agora, são 2 sessões maravilhosas, não sei qual que é melhor, viu? Ó, vamos ver aqui quem vai sair. Vamos ver agora aqui. Tcharam! Quem será? Número um é quem que eu falei? Número 1 é a Letícia? Foi isso que eu falei? Não lembro mais. Vou ter que olhar aqui no gravado. É número 1 aqui, eu não sei se é a Letícia ou se é a Thaís. Thaís, você tá aí? É você ou é a Letícia? Ixi, Maria, a gente não lembra mais. Alguém me diz aí. Bom, enfim, foi o número 1. Vou até anotar aqui, vou ver o que eu falei ali, se foi número 1, se foi número 2. E aí, a Letícia? Número 1 é a Letícia? Ah, então foi a Letícia, gente. Letícia ganhou. Parabéns, querida. Ai, você vai amar. Olha eu. Você vai amar. Hoje você vai escolher se você quer uma identificação e reprogramação de crenças, que é uma técnica maravilhosa que a gente faz, ou mapa de nascimento, que ele dá esse direcionamento de vida. Ele dá justamente esse caminho existencial. O que você quer ser, qual é a sua vibração nessa vida. Tá bom? Meus amores, obrigada, viu? Quem fizesse comentário hoje e amanhã, lá no post que eu fiz, pode ser em qualquer um dos 2 posts, aí vai concorrer também essa mesma estratégia, tá? Vai concorrer a uma dessas 2 sessões. Tá bom? Thaís pode concorrer de novo, meu amor. Um beijo, amados. Até amanhã. Gratidão pela presença, gratidão aqui por estarem aqui até esse momento aqui me ouvindo. Fico muito feliz. Deixa eu ver se eu consigo printar aqui. Ai, Sabrina, printa aí pra mim, pra eu poder mandar. Aí manda os prints lá no grupo, gente. Acho que eu não vou conseguir printar aqui. Deixa eu ver. Medo de desligar tudo aqui. Não, eu não vou conseguir, não. Printa lá no grupo pra mim. Quem printou aí, manda no grupo pra mim, que eu queria muito um print dessa live pra eu postar lá. Tá bom? Boa noite, amados. Obrigada. Tchau, tchau.